Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a taxa Selic. Porque se você está investindo ou está pensando aí entrar no mundo dos investimentos e você não sabe como que funciona a taxa Selic, você precisa saber, porque isso vai te ajudar a tomar decisões mais inteligentes aí com o seu dinheiro, vai te ajudar a escolher melhores investimentos e entender também como que o mercado funciona. Se você não sabe o que é taxa Selic, hoje através de 10 perguntas eu vou te explicar como que é o funcionamento, o que é a taxa Selic, por que a gente precisa saber disso. Então, se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar tudo com você e você vai sair desse vídeo sabendo o que é taxa Selic. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Emily, aqui no meu canal. Além de eu compartilhar toda a minha jornada como investidora, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes e mais conscientes com o seu dinheiro. Então, te ensino aí a fazer um planejamento financeiro, dá, né? Você saber para onde seu dinheiro está indo. E tô aqui também para ser um incentivo para você que ainda não começou a investir, começar a investir, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas na hora de investir, medo, né, de colocar o dinheiro lá, comprar ações, fundos imobiliários. E aqui no meu canal eu abertamente compartilho a minha carteira de investimentos com vocês e todos os meus aportes que eu faço, eu compartilho aqui com vocês também na prática. E hoje, né, nesse vídeo em especial, ele vai ser o primeiro vídeo da nossa nova playlist aqui do canal, que é Descomplicando o Complicado. Então, se você está entrando agora no mundo dos investimentos e tá vendo aí essa sopinha de letra que nós temos, que é a taxa Selic, CDB, CDI, IPCA, com essa playlist você vai conseguir entender como que funciona tudo isso. Já te convido a se inscrever no canal, já deixar o seu like aqui no vídeo e comentar aqui embaixo se através desse vídeo você conseguiu entender melhor como que funciona a taxa Selic. Agora, sem enrolação e direto ao ponto, vamos começar o vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu vou estar respondendo é: o que é taxa Selic? Bom, gente, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Eu costumo dizer que ela é como se fosse o juros principal do nosso país e também ela é a taxa mãe do mercado. Ela serve de referência para outras taxas de juros que a gente tem também no mercado, como, por exemplo, taxa de financiamento, taxa de empréstimo e também taxa ali de juros dos investimentos. Então, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo, a taxa de juros que ele vai cobrar de você é baseada na taxa Selic. Se você for fazer um financiamento, a taxa de juros que vão te cobrar ali é baseada na taxa Selic também. E a taxa Selic, ela é definida pelo Banco Central e o principal objetivo da taxa Selic é controlar a inflação. E agora vamos responder a segunda pergunta. Qual que é a importância da taxa Selic para a economia brasileira? A taxa Selic, ela tem um papel fundamental na estabilidade da economia brasileira. Isso porque quando a taxa Selic sobe, o custo do dinheiro fica mais caro. E com o custo do dinheiro ficando mais caro, faz desestimular o consumo e os investimentos. Isso faz a gente controlar a nossa inflação. Já por outro lado, quando a Selic diminui, o crédito fica mais barato, incentivando a economia a crescer. Perguntinha número 3. Quem que define essa taxa Selic, Emily? Quem define a taxa Selic é o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que são alguns diretores lá do Banco Central, que eles se reúnem a cada 45 dias para decidir se a taxa Selic vai se manter, ou se ela vai subir, ou se ela vai diminuir. Como que a variação da taxa Selic afeta o dia a dia das pessoas? Bom, gente, a variação que eu tô falando é quando a taxa Selic sobe, quando a taxa Selic desce, quando ela se mantém. Essa variação afeta diretamente o bolso das pessoas, porque quando a taxa Selic sobe, as parcelas de um financiamento, de um empréstimo, tendem a ficar mais caro porque os juros está maior. E também tem alguns tipos de investimentos que tendem a ficar com uma rentabilidade mais atrativa quando a taxa Selic aumenta, principalmente os investimentos aí de renda fixa, como por exemplo o do Tesouro Direto, que tem a rentabilidade diretamente ligada na taxa Selic. Já por outro lado, quando a taxa Selic cai, as parcelas de um empréstimo, de um financiamento, tende a ficar
mais baratas, porém esses investimentos, né, que eu falei, quando a taxa Selic estava alta, eles estavam com uma rentabilidade mais atrativa, quando a taxa Selic cai, eles tendem a cair também. Por isso que às vezes a gente fala que tem momentos melhores ali durante o ano para estar se fazendo um financiamento de uma casa, um financiamento de um carro, ou até mesmo ali se fazer um empréstimo, caso você precise, porque conforme essas variações, você pode pegar uma taxa de juros menor ali para o seu financiamento e pagar parcelas menores também. Qual é a relação entre a taxa Selic e a inflação? Bom, gente, a taxa Selic é a principal ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Tá, Evelyn, não entendi nada como que funciona isso na prática. Quando o Banco Central ele vê que a inflação da nossa economia está alta, ele vai lá e aumenta a taxa Selic. Ou seja, ele aumenta a nossa taxa de juros e isso faz o crédito ficar mais caro. E com o crédito ficando mais caro, inflação alta, as pessoas não estão comprando. Porém, as empresas, elas precisam vender para se manter. E aí, o que elas fazem? Elas diminuem o preço dos produtos. E aí, fazendo isso, a pressão sobre o preço dos produtos acaba diminuindo, as pessoas compram novamente, né? E dessa forma, o Banco Central vai controlando a inflação, aumentando ou diminuindo a taxa Selic. Como que a taxa Selic influencia nas taxas de juros que são praticadas pelos bancos? Bom, como eu falei no começo do vídeo para vocês, a taxa Selic é a taxa mãe de juros aí do mercado, então ela influencia outras taxas de juros também, principalmente as que são usadas pelos bancos. Então, por exemplo, quando a Selic aumenta, a taxa de juros que o banco cobra para te emprestar ou para você fazer um financiamento fica mais caro. Porém, ao contrário, também acontece. Quando a taxa Selic está menor, o banco vai te cobrar um juros menor para você fazer um empréstimo, para você fazer um financiamento. Então, é tudo baseado ali na taxa Selic. Qual que é a diferença entre CDI e a taxa Selic? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e o CDI anda muito juntinho ali da taxa Selic. A gente costuma falar que o CDI sempre vai estar 0,10% abaixo da Selic. Então, se, por exemplo, atualmente a taxa Selic está 10,75%, o CDI vai estar 10,65%. São duas taxas ali que vão andar praticamente sempre juntas, uma sempre puxando a outra. A principal diferença entre CDI e taxa Selic é que a taxa Selic ela é uma meta definida pelo Banco Central, enquanto o CDI é uma taxa de mercado, ou seja, ele vai depender aí e vai variar de acordo com as negociações entre os bancos. Quais os principais fatores que o Copom considera para definir a taxa Selic? O Copom ele considera alguns fatores para eles definir se vão aumentar, se eles vão diminuir ou se eles vão manter a taxa Selic. O primeiro fator é a inflação, porque o principal objetivo, né, é manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo governo. O segundo fator é a atividade econômica. Então, o Copom vai analisar se a nossa economia está em crescimento ou se está desacelerando. Terceiro fator, expectativas da inflação. O Copom ele vai analisar projeções, né, da inflação para os próximos meses e anos. E o quarto fator que ele analisa para decidir a taxa Selic é cenários internacionais. Então, por exemplo, a variação do dólar e a situação econômica de outros países também podem influenciar na decisão deles para definir a taxa Selic. Existem riscos associados a uma alta ou baixa da taxa de juros? Sim, com certeza, existem riscos associados a uma alta ou baixa da taxa de juros. Porque, por exemplo, se a gente tem uma taxa de juros muito alta, isso pode prejudicar a nossa atividade econômica, porque vai encarecer o crédito demais e vai desestimular os investimentos. Já, por outro lado, uma taxa de juros muito baixa pode levar a até ter uma inflação, porque vai incentivar demais o consumo e os investimentos assim, de forma muito excessiva. Como que o investidor comum pode se beneficiar, né, do conhecimento da taxa Selic? Bom, gente, como eu falei no começo do vídeo, é essencial você que está no mundo dos investimentos, que está pensando aí entrar
para os investimentos, você ter o conhecimento do funcionamento da taxa Selic, porque isso vai te ajudar a tomar decisões mais conscientes e inteligentes, né, da onde você vai aplicar o seu dinheiro. E tendo esse conhecimento, né, de como que a taxa Selic afeta e influencia outras taxas de juros do mercado, você vai conseguir fazer investimentos melhores de acordo ali com o seu perfil de investidor e também com base ali no momento atual da economia. Então, eu espero, né, que com esse vídeo que você esteja entendendo melhor como que funciona a taxa Selic, porque é de extrema importância você saber disso. Qual que é a relação entre a taxa Selic e a Bolsa de Valores? Por que a Bolsa de Valores cai na maior parte das vezes quando a taxa de juros está subindo? Bom, a relação entre taxa Selic e Bolsa de Valores é inversamente proporcional. Então, quando a nossa taxa de juros está subindo, a taxa Selic está alta, a tendência é que a Bolsa de Valores caia. E isso acontece por 3 fatores principais que eu trouxe aqui para explicar para vocês. O primeiro deles é apetite ao risco. Quando a nossa taxa de juros está subindo, isso causa um cenário de mais incerteza econômica. E isso deixa os investidores um pouco mais receosos e com medo quanto ao risco, né? Então, eles ficam mais com medo ali e preferem fazer investimentos mais conservadores, mais seguros. Então, investir em renda variável, por exemplo, não é uma opção. E com isso, acaba tendo uma venda excessiva de ações. Então, por isso que o preço das ações acaba caindo, porque daí começa muitas pessoas vender. E entrando no ponto de investimentos mais conservadores, mais seguros, o segundo fator é a renda fixa, né? A atratividade da renda fixa. Com o aumento da taxa Selic, os investimentos da renda fixa tendem a ficar com rentabilidades mais atrativas, principalmente investimentos ali do Tesouro Direto, que tem a sua rentabilidade diretamente ligada à taxa Selic. Então, se a taxa Selic está subindo, esses investimentos, eles sobem junto, a rentabilidade fica maior e Tesouro, né, é um dos investimentos assim, mais seguros que tem no Brasil. Então, muitas pessoas acabam tirando o dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa. Isso acaba sendo um desvio aí de capital, né, que muitas pessoas começam a tirar o dinheiro da renda variável e colocar o dinheiro na renda fixa. Eu recomendo que façam isso? De jeito nenhum, porque eu, né, com o meu perfil de investidor, eu vejo como uma oportunidade quando a Bolsa de Valores está caindo. Então, é uma oportunidade de a gente comprar novos ativos para a nossa carteira de investimentos, pagando um valor menor por esses ativos, né? Então, é questão ali de como que você vê o cenário. Tem pessoas ali que ficam receosas, ficam com medo, como eu falei, e tiram dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa. Eu prefiro comprar cada vez mais cotas, cada vez mais ativos. E o terceiro fator aqui é o custo de capital das empresas. Então, com o aumento da taxa de juros, o crédito fica mais caro. Ou seja, as empresas acabam tendo um custo maior para fazer os seus financiamentos e os seus investimentos também. E com custos maiores, né, o lucro dessas empresas acabam sendo um pouco pressionados, diminuídos, afetando diretamente o valor das ações na Bolsa de Valores. E resumidamente aqui, a relação entre a Bolsa de Valores e a Selic, elas são influenciadas por diversos fatores e é fundamental lembrar que nem sempre a alta da Selic vai causar uma queda imediata e significativa da Bolsa de Valores, né? Como eu falei, são vários fatores que podem influenciar e o tempo, né, para cada empresa mostrar essa diferença que deu da alta ou baixa da taxa de juros pode variar de empresa para empresa. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha conseguido entender melhor sobre o funcionamento da taxa Selic. Respondi aqui 10 perguntinhas sobre a taxa Selic. Se você tiver alguma outra dúvida sobre a nossa taxa Selic, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Já deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no meu Instagram, o meu @ é emilyinvest, o link tá aqui embaixo na descrição. E também temos a nossa comunidade do canal no Telegram, e eu te convido para entrar lá, somos mais de 270 pessoas, todos os dias ali trocando experiências, aprendizados, erros, acertos ali dos mundos dos investimentos. E é muito importante você estar perto de outras pessoas que têm a mesma mentalidade que você. A comunidade é totalmente gratuita e os links que eu falei tá aqui embaixo na descrição. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!